Agora que a gente definiu um pouquinho de tipificação de dados, as suas operações e comportamentos, e a gente mostrou uma função normalmente como ela é criada no JavaScript, eu quero mostrar para vocês também uma intro sobre essa tipificação, principalmente para a gente fechar esse exemplo das nossas funções escritas dentro do TypeScript, para você entender um pouquinho onde o erro aparece, quando que ele aparece, como o TypeScript te ajuda a entender aonde que tem um determinado problema ou não. Vamos entrar aqui no código, no exemplo que a gente tem anterior. A gente implicitamente criou um valor que tem uma função aqui dentro, né? Mas ele não tem um tipo específico, né? Se você colocar o mouse em cima do valor x, ele tem uma estrutura. E esse é um ponto importante dentro do TypeScript. O TypeScript ele é determinado por estruturas quando a gente determina um tipo. Por quê? A gente vai ver cada um dos tipos que a gente tem do TypeScript, como string, como number, como object, como null, como undefined e outros, mas quando a gente está definindo tipos customizados, normalmente a gente está definindo uma estrutura, ou a estrutura que tem determinadas propriedades que eu quero para utilizar o meu código. E quando a gente pega esse exemplo de função aqui, pessoal, o que poderia acontecer? Eu poderia utilizar um type, que isso a gente vai ver mais para frente também, mas aqui eu estou determinando um tipo, que é o meu function param. Eu quero que o meu parâmetro x aqui da minha função, ele tem um tipo específico customizado. Eu venho aqui e determino ele com um parâmetro chamado flip. Eu sei que esse flip aqui, ó, é uma função. Então, eu venho aqui e vou definir uma função dentro do tipo void. E uma vez que eu determino esse tipo aqui, o que acontece, pessoal? Se você colocar o mouse em cima, ele fala, ó, o tipo fnparam tem um atributo chamado flip. E aqui dentro, se eu chegar aqui, por exemplo, eu posso colocar 2 pontos na minha função e dizer que o tipo do x é um fsparam. Olha só como ele para de reclamar. E aí o que acontece? O valor x aqui, por mais que ele não seja e ele não está identificado como fnparam, olha como a estrutura do x tem a mesma estrutura do tipo de dado que a gente colocou aqui. Então, o que está acontecendo? Eu não estou tendo nenhum erro aqui na chamada da função. Por quê? Porque o TypeScript está inferindo que as duas estruturas são iguais e tem o método necessário. Mas olha só. Opa! Passando aqui para lembrar você de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, óbvio, deixa os seus comentários aí. Valeu, bora pro vídeo. Se eu chegasse no meu fparam e, por exemplo, comentasse o código, olha o que acontece aqui. O TypeScript ajuda a gente dizendo assim, olha só, beleza, eu estou recebendo esse tipo. Só que dentro da propriedade do fparam, dentro do tipo fnparam, não existe um flip. Então, ele já está reclamando para você aqui. Esse é um outro benefício que você tem utilizando o TypeScript. Por quê? Porque ele já está dizendo para você assim, ó, cara, desenvolvedor, meu caro desenvolvedor, se você levar o código JavaScript que é gerado a partir dessa linguagem aqui, vai dar erro lá para você. Eu estou dizendo assim, puxa, o código JavaScript, sim. A gente já vai entrar nos detalhes. Por quê? Porque eu estou te ensinando TypeScript. E TypeScript nada mais é do que um superset do JavaScript. É como se eu trouxesse capacidades para uma linguagem que, na verdade, não é uma linguagem de runtime, de execução como o JavaScript. Ela te dá alguns poderes como esses que eu estou te mostrando aqui, algumas capacidades, mas antes de você mandar isso para um ambiente de execução, para um website, para um aplicativo, o que vai acontecer? A gente precisa compilar, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Mas levando em consideração aqui o flip, por exemplo, olha só, eu posso vir aqui, descomentar e ele vai parar de reclamar, mas se eu comentar o valor x aqui dentro, o que vai acontecer? O erro saiu do return, porque é um fnparam que ele espera, e o fnparam aqui tem o tipo flip void definido lá em cima, mas o valor de x não tem. E olha só o que ele fala. O argumento do tipo vazio não é atribuído a um parâmetro do tipo fnparam.
a propriedade flip não existe dentro desse objeto. Então, se ele viesse aqui, por exemplo, e a gente tivesse uma vírgula, name, por exemplo, Bruno, aqui, ó, se eu colocar aqui em cima, ele continua com o mesmo erro, porque eu estou passando só o name aqui, olha só como ele mapeia a estrutura. Obviamente, se eu vier aqui e descomentar, ele para de reclamar. Por quê? Porque eu tenho o name, eu não sou obrigado a usar o N aqui dentro dessa função, mas o que a gente está utilizando aqui dentro dessa função que recebe esse parâmetro é o flip e eu estou basicamente dando à função o que ela necessita. E, obviamente, mais para baixo aqui, se você tiver, por exemplo, um valor x ponto, olha só, pessoal, ele já inferindo aqui, diz os tipos de dados que a gente tem aqui. Eu poderia também fazer um if aqui, por exemplo, olha só, x ponto, só tem o flip. Por quê? Porque na definição tem apenas o flip. Mas eu poderia vir aqui e dizer que o name é um tipo string. Se eu fizer isso, na hora que eu venho aqui, eu tenho o autocomplete com as duas propriedades. Esse era um pouquinho do que eu queria mostrar também nesse vídeo, para você ter uma ideia um pouquinho mais geral, e eu te vejo no próximo vídeo. Eu tenho certeza que você já quebrou esse botão de like e tenho certeza também que você já está inscrito. Cada vez mais eu quero trazer esse conteúdo para vocês, mas eu também preciso da sua ajuda. Considere ser um membro do canal, pessoal. Assina o canal aqui embaixo. Para você é um valor simbólico. Para mim é a motivação de todos os dias eu acordar, pensar, buscar, gravar e trazer cada vez mais conteúdo para te ajudar a crescer na sua carreira. Então já sabe, seja membro e esteja aqui comigo, me motivando, me ajudando, me apoiando e até o próximo vídeo. Até mais!